Olá, criaturas, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre os complementos verbais. Bom, nós já falamos sobre transitividade verbal, falamos sobre regência verbal. Agora a gente vai falar especificamente sobre os complementos. Nós já conversamos já que os complementos verbais são chamados de objeto. Já vimos que o objeto direto é aquele que não é introduzido por preposição, o objeto indireto é introduzido por preposição, mas agora a gente vai falar especificamente de cada um, para a gente entender também algumas diferenças que existem, algumas classificações que existem dentro da gramática. Então vamos lá. Os complementos verbais, eles estão diretamente ligados à forma de agir do ser humano. Porque se um verbo que tem transitividade, ele expressa uma ideia de ação, então o seu complemento vai estar o complemento vai estar complementando, né? Óbvio. Mas o objeto vai estar complementando o sentido desse verbo, então diretamente ligado à forma de agir do ser humano, em relação à natureza, ao seu semelhante e também em relação a si mesmo. Olha só, a gente está falando de complemento verbal de verbo significativo. Lembra que é aquele que é núcleo do predicado verbal. Se ele é o núcleo, a gente está falando de ação, de algo que tem significado, beleza? Então vamos lá. O objeto direto. Então, a definição na gramática: termo integrante da oração, ele vai ser representado o objeto por substantivo ou por pronome. Criatura, presta atenção nisso. Tem muita gente que acha que é só o substantivo e esquece que o pronome oblíquo também desempenha função sintática. Presta atenção nisso, hein? Então, olha só, o objeto direto, ele vai se ligar diretamente ao verbo, ele não vai ter que fazer uma ponte pela preposição. Não, a ligação é direta. Então, vai se ligar diretamente ao verbo, sem preposição. E aqui tem uma palavrinha, ó, importantíssima, criatura. Usualmente. Aí eu já sei que já tá na tua cabeça. Oi? Usualmente? Como assim? Objeto direto não tem preposição. Então, em algumas situações, o objeto direto vai vir acompanhado de preposição. A gente já vai falar dessas situações. E o objeto direto, independentemente de estar acompanhado ou não de preposição, ele vai completar o sentido de um verbo transitivo direto, sempre. Então, essa questão do objeto direto está diretamente ligada à questão da transitividade do verbo, certo? Só vai se ligar ao objeto direto a complemento de verbo transitivo direto. Ou verbo transitivo direto e indireto, que aí esse verbo vai possibilitar, ele vai se ligar tanto objeto direto quanto indireto. Então, olha lá, o menino quebrou o vaso. Lembrando qual a primeira coisa que a gente faz sempre em análise sintática, criatura? Você já está fazendo aí, né? Achar o verbo. Então, quebrar é verbo. O menino é o nosso sujeito e quebrou o vaso é o nosso predicado. Agora, se eu falar, o menino quebrou, vocês vão falar, quebrou o quê, Lívia? Porque tá faltando informação. Esse verbo é um verbo transitivo direto. E eu já dei a dica para vocês. Eu pergunto o que ou quem para depois do verbo. A minha resposta é o meu complemento. Então, perguntei o quê? Isso daqui é importante, criatura, presta atenção. Para esse momento aqui, ó, que a gente falou que vai ter usualmente preposição no objeto direto. Olha só, quando eu faço a perguntinha para depois do verbo, eu tenho que prestar atenção. Não tem a preposição na pergunta e não tem a preposição na resposta. Então, essa minha resposta é um objeto direto. E isso é muito importante prestar atenção. Porque aí eu tenho certeza, se não tem preposição na pergunta, eu tenho certeza que o verbo é transitivo direto. Beleza? Agora, olha só, o menino quebrou o vaso é objeto direto. Eu posso substituir o vaso por um pronome oblíquo átono, o. Então, o menino quebrou-o.
É a mesma análise sintática. O menino quebrou, tá? O menino quebrou o quê? Aqui, nesse caso, a gente, se essa frase estiver isolada, a gente não vai ter o referente, mas normalmente a gente tem um período que está contextualizado, a gente vai saber que esse pronome está se referindo a algum outro termo. E então, esse pronome aqui, ó, menino quebrou o está funcionando como objeto direto. E aqui eu coloquei para a gente lembrar que os pronomes pessoais, oblíquos, átomos, eles podem funcionar como complemento. Os pronomes o, a, os e as, eles vão sofrer uma alteraçãozinha na forma quando. Presta atenção, para não achar que lo, lá, no e na é outra coisa, não, é a mesma coisa que o o e o a. Quando tiver esse pronome estiver diante de palavras que terminam com R, com S ou com Z, cantar mais a, vai virar cantar lá. Vai cair esse R e o A vai virar lá. Então, lá, o lo, o los e o las, eles nada mais são do que variantes do o, a, os e as. E a mesma coisa se dá com o no, na, nos e nas. Quando eles estão, o pronome o, a, os, as, estão diante de ditongos nasais, olha lá, oin, en, eles vão carregar esse traço de nasalidade e aí vão se transformar em noná, nosás. Então, se a gente se deparar com essas formas aqui, não precisa se assustar, é uma variação do o e do a, beleza? Aqui está a questão do usualmente, do objeto direto preposicionado. Aí você vai falar, Lívia, para tudo. Você tinha falado que sem preposição era objeto direto, com preposição era objeto indireto. Então, não basta a gente decorar as coisas não, certo? O objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. Tem que lembrar a regência, transitividade verbal, tá? Só que às vezes esse complemento vai ser introduzido por preposição. E aí a gente vai ter um objeto direto preposicionado. Ai, Lívia, não entendi direito isso não. Vamos olhar aqui? Vamos analisar um exemplo que vocês já vão entender. Não quero magoar a ninguém. Olha lá. Não quero magoar. A gente tem quero magoar. Quem magoa, magoa alguém. Certo? Magoar. Quem magoa, magoa alguém. Verbo transitivo direto. Então, olha lá. Magoar. Vou fazer a perguntinha depois do verbo. Ó, quem? Como ele é verbo transitivo direto, não tem preposição aqui na perguntinha. Prestou atenção? Agora, olha a resposta. A ninguém. Olha a minha respostinha para a pergunta lá para o verbo transitivo direto e sendo introduzida por preposição. Por quê? Porque magoar é um verbo que exprime a ideia de, o sentido de sentimento. Então, nesse caso, quando a gente tem verbos que exprimem sentimentos, o objeto direto pode ser preposicionado. É uma situação da língua. Então, esse objeto, esse complemento, continua sendo um objeto direto, gente. Ele não se transformou em objeto indireto, certo? Objeto direto é complemento de verbo transitivo indireto. Ele continua sendo objeto direto, só que ele é um objeto direto preposicionado. E olha só, quando a gente usa a diquinha que eu falei, de perguntar quem ou o que para depois do verbo, se antes da pergunta não tem preposição, mas na resposta tem preposição, eu já sei que eu tenho um objeto direto preposicionado. Essa é a dica. Eu vou perguntar o que ou quem para depois do verbo. Se a minha resposta começar com preposição, objeto direto preposicionado. Agora, olha só. Ama a Deus sobre todas as coisas. Quem ama, ama algo ou alguém. Amar é verbo transitivo direto. Agora, ama quem?
Vou fazer a perguntinha para depois o verbo. Ama quem? A resposta, a Deus. Olha a minha resposta sendo introduzida por preposição. Então, é um objeto direto, porque é complemento do verbo transitivo direto, mas é introduzido por preposição. Então, é objeto direto, preposicionado. Não esquece esse nome não, que isso é importante. Isso cai pra caramba, hein, criatura? Presta atenção nisso daqui, que isso daqui cai pra caramba no vestibular. Aqui, no caso, o objeto direto, ele é um substantivo próprio, certo? Por isso que ele pode vir preposicionado. A gente também, quando a gente quer trazer a ideia da parte de um todo, a gente também pode usar o objeto direto preposicionado. Olha lá, quem come, come algo. Verbo transitivo direto. Então, eu comi o quê? Olha lá, a pergunta sem preposição. A minha resposta, do bolo. Olha a minha resposta sendo introduzida por preposição. Então, eu tenho um objeto direto preposicionado. Por quê? Na minha pergunta não tem a preposição, mas na minha resposta tem, certo? E às vezes a gente também pode utilizar o objeto direto preposicionado para evitar ambiguidades. Olha só, o ódio, o amor supera. Quem é, aqui nesse caso, né? Qual é o sujeito dessa oração? E qual é o termo aí que está sofrendo a ação? O ódio supera o amor supera o ódio. Desse jeito que tá aqui, tá ambíguo, não dá para saber. Agora, olha só, superar, quem supera, supera algo. É um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, ele só pode ter como complemento objeto direto. Então, olha só, se eu colocar um A aqui, ó, ao ódio, o amor supera. Eu já sei quando eu transformo esse objeto em um objeto direto preposicionado, eu consigo identificar qual é o sujeito, qual é o complemento da oração. Percebem? Eu desfaço uma ambiguidade sintática. Então, nessa situação, também pode ser utilizado o objeto direto preposicionado. Isso daqui cai bastante no vestibular, porque é muito comum os alunos só guardarem a informação de que a preposição introduz um objeto indireto e bater o olho na preposição e já achar que é um objeto indireto. Isso daqui confunde muita gente. Então, presta atenção nesse pedaço aqui para não cair nessas armadilhas, não. Agora, o objeto direto preposicionado, ele também vai poder ser expresso por pronome pessoal oblíquo tônico. Mim, ti, ele, ela, si, nós, vós, eles, elas. Olha lá. Nesse caso, ofenderás a mim. Quem ofende, ofende alguém. Verbo transitivo direto. Ofenderás quem? Olha lá, na minha pergunta não tem preposição no começo dela, mas na minha resposta, a mim. Então, objeto direto preposicionado. O objeto direto expresso também por pronome indefinido que se refere a uma pessoa também será preposicionado. Clara não cumprimentou a ninguém. Quem cumprimenta, cumprimenta alguém. Verbo transitivo direto. A Clara não cumprimentou quem? A minha resposta, a ninguém, introduzido por preposição. Então, também objeto direto preposicionado. O objeto direto expresso pelo pronome relativo quem também pode vir preposicionado. O professor a quem respeito será homenageado. Olha lá, eu respeito, quem respeita, respeita alguém. Verbo transitivo direto. Eu respeito quem? O professor. Olha lá, o professor está sendo retomado pelo pronome relativo. Quem? Lembra? O pronome relativo é aquele que tem um termo antecedente, ele se refere a algo que já foi dito anteriormente. Nesse caso, ele vai ser antecedido pela preposição, porque ele está desempenhando a função de objeto direto. Nós teremos uma aula só falando sobre oração subordinada adjetiva e sobre função sintática de pronome relativo. Naquela aula eu vou retomar
essa questão do pronome relativo e das funções sintáticas que ele desempenha, porque ele pode desempenhar várias funções sintáticas. No caso, olha lá, respeito o professor. Como quem retoma professor, ele vai desempenhar a mesma função sintática que o seu referente na oração. Então, ele também vai poder ser preposicionado. O objeto indireto. O objeto indireto, ele é complemento do verbo transitivo indireto. Ele sempre será introduzido por preposição. Então, ele vai se ligar ao verbo por meio da preposição. A sua ligação não vai ser direta. A gente vai ter que fazer uma ponte para ligar o verbo ao substantivo, certo? A gente vai ter que pular aí o pronome. Então, por isso, objeto indireto. Nós acreditamos em você. Quem acredita, acredita em alguém. Regência do verbo acreditar. Ele é um verbo transitivo indireto. Se ele é verbo transitivo indireto, eu tenho que pôr a preposição antes da perguntinha. Nós acreditamos em quem? Olha lá que a minha pergunta agora tem preposição. A resposta é em você. A minha resposta também tem preposição, mas agora a preposição está na pergunta, por conta do verbo transitivo indireto, e está na resposta. Então, esse objeto é um objeto indireto. Comprei-lhe um ramalhete de flores. Quem compra, compra algo a alguém. Então, olha lá, comprar é um verbo transitivo direto e indireto. Comprei o quê? Um ramalhete de flores, objeto direto. A quem? A lhe. A ele, né? Objeto indireto. Então, o pronome oblíquo átono também vai funcionar como objeto indireto. O lhe e o lhes só vai funcionar sintaticamente como objeto indireto. Já o me, te, se, nos e vos podem ser direto ou indireto, vai depender do contexto, beleza? Lembra da figura de linguagem? Lembram? Então, a gente tem aqui um objeto direto ligado com essa ideia do pleonasmo, da figura de linguagem. O pleonasmo não é uma repetição? O objeto direto pleonástico ou indireto, né, pleonástico, vai ser um objeto que vai estar repetido na oração. Então, a gente vai ter o objeto sendo representado duas vezes. Ora por um substantivo, ora por um pronome. Ele vai estar ali mais uma vez. Então, os livros considero-os indispensáveis. Então, o verbo considerar. Quem considera, considera algo. Verbo transitivo direto. Considero o quê? O que eu considero indispensáveis? Os livros. Os livros é o meu objeto direto. Mas olha para essa oração, criatura. Os livros considero-os indispensáveis. Esse pronome oblíquo aqui está retomando os livros, o objeto direto. Então, ele também vai ter a função sintática de objeto. Então, ele também vai ser um objeto direto, mas como esse objeto já apareceu na oração, ele está aparecendo por uma segunda vez, ele vai ser chamado de objeto direto pleonástico, certo? Porque ele já apareceu uma vez, está aparecendo pela segunda vez. Vamos lá ver como essas funções sintáticas aparecem nas provas. Sempre que haja necessidade expressiva de reforço, de ênfase, pode o objeto direto vir repetido. É o caso do objeto direto pleonástico. Essa reiteração recebe o nome de objeto direto pleonástico. Ele trouxe, o exercício da Unesp já trouxe a definição para a gente. Antônio Vieira recorre a esse recurso expressivo em. Então, ele quer que a gente localize um excerto aí em que vai aparecer o objeto direto pleonástico. Eu, senhor, razões políticas nunca as soube e hoje as sei muito menos. Então, vamos olhar para o verbo. Verbo saber. Quem sabe, sabe algo, né? Soube o quê? Razões políticas.
Razões políticas é o nosso objeto. Mas olha só, soube. Esse a está retomando, esse pronome está retomando um objeto. E hoje, sei. Olha de novo aqui, ó. O mesmo pronome retomando o mesmo objeto. Então, vejam que esse objeto está aparecendo 3 vezes na oração. Esses casos que a gente tem o pronome oblíquo são casos de objeto direto pleonástico. O NESP novamente. Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lhe levasse. Na oração em que está inserido, o termo destacado é um verbo que pede. Olha só, minha gente. Verbo levar. Quem leva, leva algo a alguém. Certo? Então, é um verbo transitivo direto e indireto. Lógico que a gente sempre tem que analisar o contexto, né? Aqui eu já estou analisando. Olha só. Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lhe levasse. Levasse quem? Um escravo. Um escravo é o nosso objeto direto. Levasse a quem? Então, que esse escravo, esse objeto direto aqui, ele está representado pelo pronome oblíquo o, que está fundido com o pronome oblíquo lhe. Isso é possível, minha gente. Lhe mais o vira lho. Não é comum a gente ver hoje em dia, mas é possível na língua. Então, a gente tem tanto um objeto direto, que seria o, certo? Quanto um objeto indireto, que seria o lhe. Os dois estão sendo representados pelo pronome lho. Então, aí a gente tem os dois objetos com um único pronome. Isso é possível. E mais um exercício aqui da Unifesp. Até que 13 tiros nos acordam e com horror digo tarde demais. 28 anos depois que Mineirinho nasceu, que ao homem acuado, que a esse não nos matem. Esse exercício não é um exercício simples. Os termos a esse e nos constituem respectivamente. Então, vamos lá. Nasceu que ao homem acuado, que a esse não nos matem. Quem mata, mata alguém, certo? Matar é um verbo transitivo direto. Agora, olha só o que a gente tem nesse excerto. Matar quem? Quando a gente faz a pergunta, ó, matar quem? A gente tem 2 respostas. Matar a esse e nos. Por quê? Porque o autor traz esse nos aqui para se incluir entre os mortos. Então, quando a gente fala matar quem a esse, a gente tem matar é um verbo transitivo direto, a gente tem um objeto direto preposicionado. E quando a gente tem o nos, aqui o pronome nos, a gente só tem um objeto direto. Esse exercício não é um exercício simples, porque é muito comum a gente procurar só um complemento para o verbo. Isso daqui não é algo que ocorre sempre, tá? Mas a gente sabe que os vestibulares trazem para a gente excertos de obras literárias, que o céu é o limite para as análises sintáticas dessas obras. Mas então nós temos que estar muito atento. Vejam que a gente sempre começa a análise pela transitividade do verbo. A gente tem que estar muito atento a isso para a gente não cair em cilada de marcar, por exemplo, olha as alternativas A e B, minha gente. Olha só, objeto indireto, certo? Então, ó, a D também aqui vai falar de preposicionado, mas depois vai ser indireto. Então, olhem, a gente tem que prestar muita atenção na transitividade verbal para não cair nessas situações e conseguir identificar os termos a que se referem, os complementos aí, principalmente quando eles estão sendo expressos na oração por meio de pronomes. Maravilha, minha gente?
Até mais!